É. E aí, minha querida, tudo bem com você? Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. Como andam as coisas? Tudo bem também, tudo tranquilo. Vivendo, amando e aprendendo. A realidade é quase que uma estrutura imaginária complexa, conjugada e sustentada em unidades interessantes, não é? Opa, sim, numa ficção narrativa composta, que é verdade. Pois é. O problema é que ele está em uma camada, né? Uma camada entre pertencimento, o medo, o humor e a lógica em ambientes que são esses pacotinhos, sabe? Os pacotinhos conjugados o tempo todo, né? Então a estruturação instintiva por meio do medo em um ambiente de falta gera uma definição dissociativa do pertencimento e do humor. Pertencimento sem um humor saudável, né? E aí entra dentro do humor todas as características e sensações e emoções. Ah, pertencer sem amor, pertencer sem estrutura, sem acolhimento, isso gera um estado de humor que não tem amplitude, não tem percepção, não tem função, ressonância, não tem regulações, é um bom termo, né? Não tem funções regulares ah, compatíveis com a lógica. Então, o instinto sem lógica, ele meio que sustenta alegações infundadas, sabe? Coisas como a justificativa de repressão, a justificativa ah, de leis, regras, ah, de ideologias, sem perceber o contexto maior, sem perceber direitos humanos, sem perceber igualdade entre os seres. Então temos aí o ponto onde há o gap, né? A problematização do humor. Não há sentido lógico quando pertencer a uma mente tem um padrão de humor destrutivo, entende? Imagina a agressividade, narcisismo, vitimismo, o ser que é algoz e esse papel gera resultados positivos com determinados perfis entre outros integrantes do grupo. As coisas fofinhas que a gente entende, percebe no dinamismo humano. Né? Então, se tem ali o humor problematizado, eu não vou ter virtudes coerentes, eu não vou ter reflexos e reflexões condizentes. Quando o ser começa a refletir, começa a perceber uma começa a perceber uma certa culpa, sabe? Começa a perceber que não é bem assim, que poderia ser diferente. Ele entra em defesa, tá? Ele não vai para a lógica. Ele defende essa sensação, pois tem padrões mentais que, se ele não sustenta, ele não se sente pertencente. Ele problematiza isso por meio do medo. Então, todas essas coisas desconfiguram uma, um pacote de dados instintivo chamado ego. E a descrição desse pacote adaptado ao desenvolvimento do ser, dado como egoísmo. E aí nós
Nossa, que bagulheira. É ênfase. É, efeito sonoro. Aí a gente esbarra na porcaria do individualismo, sabe? Por que porcaria? Porque se os direitos humanos, eu falo não só por questões finitas, mas tudo do humano é um direito humano. Tá? Ser humano é um direito humano. Independente do nível de complexidade, da civilidade ou evolução humana. A gente esbarra, né, nisso porque egoísmo sem lógica é doença. Eu falo lógica como um caminho que percorre todo em tudo e traz entendimento entre qualquer parte. Então é como se eu fosse folgado, né? Eu chego na tua casa, bebo da tua água, do teu suco, como da tua comida, bagunço tudo e vou embora. E você não me convida de novo. E eu mesmo assim Exato. vou à tua casa, né? E vou lá novamente, né? Então é meio que não faz sentido, né? Só que para algumas Exato. pessoas que têm esse estado de humor dissociativo, né? Tem uma dinâmica problematizada de pertencimento, ele não percebe que tá fazendo isso. Entende? Ele tá lá e não percebe que tá meio que, né? Não faz sentido, né? Se você quer manter uma relação saudável, né? É Ele não importante. percebe que ele está passando de alguns limites para Isso, uma relação ele. saudável com aquele ser específico, que Exatamente. pode ter arranjos diferentes para pessoas diferentes. Exato. E uma coisa vai bugando a outra, né? Instinto, sentido, virtudes, desejo, reflexo, egoísmo. Reflexo bugado, egoísmo bugado. Egoísmo bugado, individualidade bugada. Individualidade bugada, coletividade bugada. Então a perspectiva do ser, né, singular, com essas micro perspectivas e esses subdesejos dentro de funções complexas, estimuladas por situações, eventos e percepções do ambiente, fundamentam interações desestruturadas. Tá ok? Tá ok, sim, Então temos porque dois. Oi, pode falar. é porque qualquer estrutura precisa de limites, claros, certo? Que vão estabelecer um certo morfismo. Ah, Isso, padrão, é. entendi. Senão não há uma coisa chamada diferenciabilidade, tá? Não há uma estrutura linear, né? Que tem uma regra que conduza ou propõe um produto. Não há uma cadeia de regras. Por exemplo, se eu tenho um pilar que sustenta peso X, eu não vou pôr peso Y. Né? É um processo lógico. Mas Isso poderia para alguns, né? Põe mais aí, põe mais uns 20%, tá, vai dar, aguenta. mas, digamos assim que se torna um abuso então, certo? Em vários O abuso níveis. do pilar. É. É, exato. Então, se nós temos só esses 4 pontos, aí a gente já trouxe uma dinâmica, né? Só nesses 4 pontinhos, né? Pertencimento, medo, humor e lógica. Nessa primeira oitava, né? A oitava do instinto, sentido, virtudes, desejo, reflexo, egoísmo, individualidade e coletividade. Se só nesses 4, imagina se a gente dimensionalizar isso através das 16 dimensões de interação. Imagina um ser que tem seu estado de humor baseado em pertencer a uma mente com padrões dissociativos, tá? Imagina esse ser interagindo em 16 dimensões. Como é o foco dissociativo no agora? Como é o agora e seus padrões de imersão? Como é que
se configura esses coeficientes de imersão e esses pontos que definem suas derivadas, né? Como é que é o que é percebido, o que não é percebido. Como que essas derivadas, essas convergências, esses vetores interagem na imersão. Como que essa imersão gera espaço, né? Como é que é o espaço, né? Que é consequência na percepção de espaço dissociativa. Como que ele vê o tempo. Como ele se percebe em sua mente. Como ele sente os sentidos por meio de suas emoções. Como ele se movimenta, se propõe, interage instintivamente. E como o ser une tudo isso e conjuga o seu agora, né, para formatar um julgamento específico. Como é que tudo isso é ah, condensado para gerar uma nona, né? São 2/8, né? Gera isso, ó. Vai para o próximo nível, né? Vai para a próxima escala de conotações, né? De notas, né? Então, resolver essa coisa do humor, focar nessas funções, focar na dimensionalização desses pontos é fundamental. Porque uma coisinha que. Uma coisinha, isso é muito importante, mas pode parecer simples, né? A autoanálise, essa porra do autoconhecimento que todo mundo prega. Mas compreender os padrões, compreender seus próprios padrões, refletir, nem se for pequenas coisinhas, pequenos atos, o efeito em cadeia que isso gera dentro do seu psiquismo e o resultado dessas pequenas mudanças no seu caminhar, no seu dia a dia, o resultado disso ao ponto dessa dimensionalização em tantas dimensões, em tantos fatores, com tamanha profundidade e complexidade da interação da psique humana, o resultado disso é simplesmente gigantesco. Pequenas mudanças no cotidiano e nas percepções e reflexões integram e transcendem muitos padrões, muitos padrões. Esses padrões nem são só seus, também são da coroa, também são dos representantes, também é um exemplo para os campos. Então essa motivação é importante. A gente tem esse problema com, com o embasamento teórico para metaforizar esses conhecimentos, buscando alicerces e conexões nos campos morfos para novos downloads o tempo todo. Mas hoje eu vim trazer essa simplicidade, essa sagacidade e uma ferramenta para você que se culpa, se julga e se cobra. Não disse a ferramenta ainda, Juliana, não se cobre, tá? Não, olha, já até anotei aqui, ó, ferramenta para o ser que se julga e se cobra. Ok. 2 pontos. Então tamo lá. Eu acabei de descrever aqui as 16 dimensões, eu vou repetir, tá? O primeiro foco, segundo imersão, terceiro espaço, quarto tempo, quinta mental, sexto emocional, a sétima instinto e a oitava é o agora, é a união de tudo isso. As 16 é a interação dessas dimensões percebidas multidimensionalmente pela perspectiva humana. A integralidade gera 3/8. Essas 3/8 são refletidas. Essas reflexões ocorrem dentro de um quadrado, né? De um quadriangular, né? Esse processo reflexivo, gerando
a percepção de 52 dimensões. Tá? Essas dimensões interagem por meio do éter, do ar sagrado, água sagrada, fogo sagrado e terra sagrada. Isso tudo a gente já estudou. Não se cobre também, não sei o que é isso, não importa. Tá? Isso é só para relembrar os mais assíduos aí. Temos os elementos naturais particulares e mapeamento da particularidade desses elementos, que é o conhecer a mente do indivíduo e sua evolução e sua jornada de autoconhecimento e ampliação do seu universo pessoal. Até aí, só relembrar. Nós temos a interação entre a luz, o alfa e o ômega. A luz, o início e o fim. A luz interage por meio da água, do ar, do fogo sagrado. Essas funções, esses elementos, dando movimento, espaço, reflexão e materialidade, geram uma alquimia pessoal. Esse termo foi da hora. Eu curti. Então, como é que o senhor vai fazer a alquimia pessoal? Ele tem incômodo, tá? Tem incômodo, então ele tem repressões pessoais, então ele vai buscar um sentido para isso instintivamente. Ele vai buscar virtudes para isso também. Todo esse processo da busca do desejo, da mudança e do reflexo, gerando percepção do conflito egóico e da disfunção da individualidade através de uma ambientação em conhecer, pertencer a um estado de humor ruim, tudo isso já vai acontecer, não liga para isso. O exercício tá na água, no fogo, na terra e no ar. Agora nós já temos um nível onde vocês percebem a água, mas uma água sagrada. Um espaço que te permeia, tá? Percebem o ar, mas o ar sagrado. Uma mente e uma frequência que te sustenta e te promove uma existência. A promoção dessa existência interage em uma terra sagrada que tem função, que tem o porquê, que tem uma espiritualidade ali. Então, se você existe, você tem função, tem porquê e tem uma espiritualidade. Só aí você vai chegar a um ponto onde essa alquimia sagrada, né, esses elementos sagrados, eles vão trazer à tona o que para você é uma característica inata que você repreendia. O fogo sagrado, por sua vez, vai naturalmente proporcionar o movimento que era difícil. E com isso você vai chegando a mais e mais níveis de liberdade e autonomia, segurança, naturalidade. Reforçando, você vai da água para o ar, do ar para a terra e da terra para o fogo. São esses 4 elementos neste início de jornada magnífica. E aí os downloads vão vir, vai ser da hora, você vai ficar feliz. Todo mundo firmezinha, legal pra caramba. Que você tá rindo? A Pois é, coisa vai ficando mais gostosa e mas quando você usa a expressão, você vai da água para o ar, do ar para a terra, da terra para o fogo,
O que quer dizer você vai? Você mentaliza em cada um desses Ah, elementos é. nessa Ah, ordem? O desculpe, que eu o pensei que que eu o que tava é falando você com seres vai? da quarta dimensão, perdão. Exato, É que a exato. consciência vai, né? Perdão, perdão, verdade, verdade, verdade. O que O seria de que mim quer sem dizer? você, né? O que Você seria de. vai dormir e isso acontece automaticamente? Não, Você vai meditar? Você vai a- onde? Quem integrar vai? esses. Perdão, perdão, perdão. É que eu tô acostumado a dar aula para os seres da quarta dimensão, né? Que são mais burros. Mas pelo menos, pelo menos é verdade. A sinceridade é Mas importante. Pelo menos eles vão curiosidade assim, a mente vai, entendi. assim, a dinâmica é diferente. Então, desculpe, é um erro meu. Como Ah, lá eles já estão, assim, só tem integrando a quinta, né, então estão mais conscientes do mental. não, Quando não, você é diz: vai "Você mesmo. Você vai", vai e aí eles eles entendem aonde vão. É você efeito vai. manada. Efeito manada. Você fala vai e eles vão mesmo. A coisa flui, né? Mas não é Ah, nada de entendi. especial, não. É só uma questão de linguagem, adaptação. Perdão, Mas perdão. o Me que des... significa para eles: "Você vai Eles vão na água, mesmo. depois Você no vai ar, para. Eles vão na na água e terra, depois depois no vão no fogo"? ar. É mesmo, é isso mesmo. É Então literal, literal. para o ser aqui, ele vai tomar banho primeiro, depois ele vai secar no ar, vai pisar na terra e vai o quê? Pôr, Acender um pôr no foguinho, fogo, pôr a bunda no fogão, fumar não. fumar um. Não, não. Até seria assim, né? Você poderia dar Não, esse vai secar no exemplo. sol, né, o sol também é fogo, vai mais saudável. Vai lá, vai tomar um solzinho. Não, é verdade, é verdade. Você está correta, tenho que admitir dessa vez. Ah, mentaliza que vocês vão integrar esses elementos num processo de purificação, não que vocês estejam sujos, mas no sentido de elevação. Levando esses elementos, né, em vocês, inevitavelmente, a dinâmica mental vai se tornar mais leve. Então, esse processo mental e meditativo, mediando esses elementos, a partir deste exercício, a partir do nosso suporte, será mais integrativo e evolutivo para vocês. Tá? Melhorou agora? Mas mais ou menos. O que quer dizer mentalizar esses elementos, então? Você pensa numa água, num rio ou no espaço que te permeia e depois pensa Como é que é para no você? no ventinho, no ar? Não, como é Não que é sei, gostosinho pra você? Fala pra mim. como é gostosinho pra Como é mim. que você gostaria que fosse? Ah, entendi, então pode ser do jeito que o ser quiser. Isso. Ah, então tá bom. É legal, pô, quero uma aguinha aqui, pô, aguinha, tô sentindo, tô até sentindo. Exato, É eu vou bem isso tomar mesmo, água, é. vou respirar fundo, E vou integrar água sagrado, ar vou me sagrado re assim, é isso. pisando em terra firme, né, É magia do mago moderno. estamos sempre pisando em terra firme, exato, É, somos seres terrestres, então me perceber pisando sempre em terra firme sim. e, fogo sagrado? Ah, o Movimento, qualquer movimento movimento, já é exato. respiração já é Isso. fogo também, certo? A batida do coração. Ah, é, os movimentos do ânima. E me ficou essa pergunta também na definição do humor. Quando você usou o termo humor, você está usando humor no sentido de estado de espírito ou de ânimo? É isso? Isso. Entendi. Então o humor já é, de certa forma, um movimento do fogo sagrado. É os quatro, né? O humor é a união dos quatro. É por isso que quando você integra o sagrado, é mais fácil, porque o seu humor fica íntegro. E aí você sente bem-estar. A tendência Quando é você que se sim, a centra. tendência é que sim. É normal que sim, mas se tá difícil, pode ser mais fácil, pode pedir mais fácil, pode mentalizar para ser mais fácil e pode pedir ajuda para nós também. Mas se tá difícil justamente Mentalmente de ou você diretamente, não importa. se tá difícil, a gente volta no primeiro passinho, certo? Que você disse, como fazer alquimia pessoal. Primeiro, tá difícil? Tem algum incômodo? Se sim, tem repressões pessoais.
Ah, Se sim, você sim. deseja mudança, aí você faz esse exercício. Mas às Água, vezes a ar, pessoa tá terra, meio fogo. tóxica, né? Tem uma mente tóxica, né? Assim como tem pessoas tóxicas, às vezes tá tão tóxico, né? Tá tão alcalino, tá tão a água ali da mente, tá tão sem oxigênio Ah, que vira entendi. ácido, né? Então, às vezes até para raciocinar é difícil, né? O domínio não tá integral a pessoa. Às vezes a pessoa precisa de um apoio, né? Então, não tô dizendo Entendi. que é todo mundo assim, tô dizendo que tá difícil pra você já tá com a mente tóxica, né? O Zé disse que eu tenho a mente tóxica. Não é isso, por favor, não, não é isso. Mas pode ser que às vezes tá difícil, às vezes um apoio, uma palavra, às vezes saber que tem alguém te ouvindo, às vezes você ouvir que é assim mesmo, tenha paciência, estamos com você. Às vezes isso é o que falta pra você ter ali um direcionamento, uma virtude. Entendeu? Entendeu? Não precisa ficar também se cobrando. Se, Não. se, se não tá tranquilo, busca ajuda. Exato, exato. Mas se, por exemplo, não tá tranquilo, mas sinto que dá, sinto que eu consigo fazer, aí você vai lá e, pô, exercício, né? Porque também, né, fica meio abusivo, né? Tá difícil. Por que tá difícil? Tô sentindo um calor, mas eu não quero tomar banho. Aí não, né? Pô. Tem isso aí, tem. Você tá rindo? Eu tô sentindo calor, mas eu não tô afim de ligar o ar-condicionado. Eu vou ligar pro Zé. É. Você dá Mas, risada, você tá é, ligado. Se eu sei que você tá. Você tá ligado. mas também pode, né? Aí você vai falar assim, aí liga o ar-condicionado. Se eu quiser atender o ser, né? Às vezes eu tô atendendo alguém que eu julgo mais necessitado. Tô brincando, vai vir uma ideia do estagiário, eu vou ligar o ar-condicionado idiota. Entendeu? Tá certo. Não, é porque senão fica com um certo sentido ambíguo, porque ao mesmo tempo que fala faz isso, fala não faz isso, entende? Fala, se tá difícil, contata, mas aí fala, mas aí olha, não contata, Mas eu entende? sou, eu sou assim, fazer o quê? Mas eu te Você entendi, eu tô tipo, brincando, eu tô brincando. é, como é que é? Duplícito? É É duplícito? ambíguo Duplícito, mesmo. ambíguo. É, Olha, vamos do ambíguo pro umbigo, e aí umbigo, é umbigo. mais Olha, claro. vamos lá, vamos mais claro, senão eu levo bronca. Ah, agonia, desespero, dor no peito, sabe essas coisas. Quando é assim, não precisa ser conosco também, diretamente. Pode ser pedindo para Deus, rezando, conversando com os guias, não importa. Pode ser com a mãe, com o pai, um psicanalista, psiquiatra, psicólogo, não tem problema. Seres humanos interagem e confiam. Confiar em alguém que você confia já te ajuda, porque são dois seres vibrando. É duas antenas para captar a solução. Então você comunga disso, uma situação e isso em respeito das partes já é um movimento, já é um desejo, já muda as coisas. É um processo integrável, né? Então, tá assim, pode pedir, pode vir, não tem problema. Aqui estamos e aqui somos. Fechou? Melhorou agora? Melhorou, É o melhorou. quê? Porque é mais só se você quiser, senão pede um sinal, abre um livro, pode fazer qualquer coisa. Faz sinal de Os dados fumaça. vão vir, certo? Os dados vão vir da É, maneira mais é, acessível possível. exatamente, exatamente. Graças a Deus. E a nós. Bom, fica aí a dica também do pertencimento e do humor, a problematização da individualidade, tá? E da divindade, né? Faltou isso. O indivíduo interage em uma estrutura dual
para perceber o todo em uma energia ao, né? Essa coisa ao, né? Sabe? O todo contido ali. Se não tem isso bem fundamentado, como a individualidade maturada, compatível com o grau de consciência, a mediunidade, que é mediar a unidade nessa dualidade, nesse contexto do individual, do indivisível, ainda assim dual, fica corrompido, e essa é uma função sagrada. É uma outra função sagrada, assim como o universo, né? Unir versos por meio da sua perspectiva singular, que sem a individualidade, sem o indivisível dual, ainda assim dentro do todo, em all, não vai funcionar muito bem, porque é como é como querer fazer uma coisa sem condição, sabe? Eu quero, estou no mundo, estou no planeta Terra, eu quero pular de paraquedas, sem paraquedas, sair voando e cair em pé. Respeito o seu desejo, você pode desejar dentro do seu universo pessoal, mas há uma tendência de que isso não seja condizente. Te aconselho a ir com paraquedas caso você não voe, tá? Entende o carinho, ô tio Gana? Hum. Entende? Então. Ou vai fazer isso num joguinho, pega um óculos de Exato, realidade virtual e vai exato, fazer isso num ambiente virtual. É exato. possível virtualmente. Sem problema algum, virtualmente. Então Ou se virtualmente é projeta, uma virtude, é uma opção, então, é um caminho. ou se projeta mentalmente, que também é uma virtuosidade, e se projeta mentalmente faz, né, através da imaginação, também é possível fazer. Exatamente. Então tem uma série de coerências dentro dessa individualidade. Por exemplo, para você conceber essas opções, você já teve sua individualidade maturada o suficiente para você interligar as agências e ver essas possibilidades. Entende? Então, Entendi, esse sim, vem exercício. como ideias na minha tela mental, sim. Exatamente. Então, esse exercício gera essas derivadas, né? Holomórficas, né? Essas diferenciações, esses domínios. Então é para isso que serve, para vocês conseguirem perceberem opções dentro dos seus desejos sem contrariedades e ficarem cada vez mais confortáveis dentro do possível. Entendi, Zé. Zé, isso é um morfismo, certo? Caminhos entre pontos. Isso, sem dúvida. Na verdade, o universo é um processo polimórfico. Por isso que tem vários graus, várias perspectivas, né? Em estruturas mórficas. Entendi. Vamos lá, vamos nas malhas malhando. As malhas, malhando. Ó, tanta malhação, então a existência fitness, mas eu não tô vendo os músculos devia estar assim naturalmente sendo mantidos. Desenvolvidos, vai ver, eles não querem, né? Você já percebeu? Você já teve esse grau de consciência para chegar nesse nível de percepção? Então, vai ver, você tá Ou deve forçando, ser, né? né? Deve ser, É, porque pensa bem, se você deixa o corpo quietinho, ele não fica musculoso, ele fica mais assim relax. depende. Se você for um leão, você pode ficar quietinho que você será forte. Depende Será? do. Ele não fica É. meio flácidozinho, não? Vou ter Não, que não. adotar um leão pet. Se você vê um orangotango, não, ou então aquele gorila come banana. Banana não tem um valor exponencial proteico. Aí você já viu o tamanho do gorila? o gorila. Mas aí O come outras gorila. coisas também, não, não, não é Oi? não? Não entendi. Ele deve comer outras coisas também. Não, basicamente banana, né? No meu universo. Se ele come outra coisa, eu nunca Entendi. errei, é meu universo. Mas ele é enorme. Outros macacos de outras espécimes, ou outras espécimes, né? De seres, eles não têm a mesma estrutura. Então,
Todo o corpo é como quer ser. Então respeitar isso. Tem gente que nem malha muito é forte, você já percebeu? Ah, não, nunca vi. Se não malha muito e é forte, faz outras atividades que exigem um certo tono, que resultam num certo tônus muscular. Concordo, mas tem a genética, tem uma genes, tem um desejo, Genes. tem uma estrutura, tem um músculo ali, tem um desejo Hum, estrutural de todas as partes, né? sim, Tenho. tem uma consensualidade corporal, deve ser. Exatamente, você mesmo, você tem uma consensualidade corporal para ter a forma que tem. Eu também, todos são assim, todos. Por isso que, por exemplo, eu quero emagrecer. Senta e medita, Aham, conversa com o corpo. É uma comunhão. entendi. Aí se o corpo fala, Ai, não, ai. nós quer ser gordinho. Você tá Oh, oprimindo. Você tá. é um corpo feliz, é É, um corpo exato, feliz, exato. estado búdico, Exatamente, estado búdico de exatamente. vida. Não posso nem Exatamente. argumentar com ele, ele fica feliz. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então é justamente fazer esse processo, porque é o mesmo processo, certo? É a mesma Então, coisa. você pode fazer essa mesma alquimia pessoal com os processos corporais também, com qualquer incômodo, corpóreo. Exatamente. Exatamente. Entendi. Tá bom. Tá bom pra você? Tá bom. E aí, no caso, então, o corpo estaria representando, digamos assim, de certa forma, um aspecto da água sagrada, certo? Porque o corpo é um espaço que te permeia, ou pelo menos parece ser, onde você incorpora, você está incorpore, se você habita. Sim, Ah, sim, mas aí também é ar, em também é corpo. terra. Sim, mas a gente começa sempre da água, certo? Você Isso, falou isso. água, ar, terra, fogo. Então, como eu sou um ser obediente, eu estava começando da água. Isso mesmo, seja sempre obediente. Isso é saudável. Sim, verdade. É uma virtude. É verdade. Então é isso. Paz. Gratidão, Fê.